Martins, sou presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, sou deputado estadual, e é com alegria que nós participamos deste debate, que é um assunto de interesse público. Se refere aos planos de saúde, a saúde complementar, quero complementar aqui, deixar convidado para a mesa, para que a gente possa fazer a abertura, a Maria Inês Dolce, coordenadora do Instituto Proteste. Regina Parisi, presidente do Instituto Ágora. O Maurício Maldonado está sendo representado aqui do Instituto Legislativo Paulista, ILP, Patrícia Rossetti. Gentileza. Nós vamos fazer a abertura e, posteriormente, nós, até que chegue, né, os representantes, os debatedores do primeiro painel, e assim que chegarem, nós faremos a composição da mesa novamente. Nós sabemos que há uma necessidade da saúde complementar e a saúde suplementar para o atendimento da população no país. O SUS tem cumprido um papel extremamente importante, mas acaba sendo insuficiente e as pessoas têm o direito de procurar um atendimento complementar. Assim como a educação. Nós temos a educação pública e também a educação complementar. E esse debate, eu acho que é extremamente importante em função de uma quantidade grande de reclamações que tem havido. A imprensa tem noticiado de reclamações de acesso, de atendimento e de cobertura dos planos de saúde. Inclusive com a suspensão de novas contratações. Eu estava olhando 311 planos de saúde que tiveram a suspensão de vendas, de contratações de novos sócios. Então, é um momento bastante importante, porque a saúde pública, a saúde é um direito do cidadão, obrigação do Estado. O SUS, isso a Constituição de 88 proclama, né? Mas, como o SUS não consegue, apesar de ser o melhor instituto, talvez do mundo, tem a sua ência, um SUS como esse, talvez seja o único do mundo. Não sei se existe em outro país, até os Estados Unidos estão com problemas seríssimos de atendimento à saúde das pessoas de mais idade. O Barack Obama esteve procurando, pesquisando aqui o funcionamento do SUS, uma das maiores coberturas de vacinas, por exemplo, de imunização. Mas, enfim, nós estamos aqui para aproveitar o tempo. E eu queria passar aqui aos membros da mesa uma breve saudação da entidade que representa, para que a gente possa dar início ao painel. A Assembleia Legislativa se sente honrada, né? Cumprimento a todos pela presença, e vamos passar, então, uma breve saudação da Maria Inês Dolce, coordenadora do Instituto Proteste. Obrigada, deputado. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar também os funcionários, a Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aqui presente, o senhor João de Oliveira Gomes, representando o doutor Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, recém-empossado, cumprimentar o Silvio Tavares, chefe de gabinete do deputado Milton Vieira, cumprimentar meus colegas de mesa, doutora Regina Parisi, presidente do Instituto Ágora, e a senhora Patrícia Rossetti, representando o presidente
Maurílio Maldonado, do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP. Esse seminário ele tem um grau de importância muito grande, porque hoje nós vamos poder promover aqui, debater sobre os casos, sobre, na verdade, o acesso, né, dos beneficiários da rede assistencial dos planos privados de saúde. Como o próprio deputado já citou, a Agência Nacional de Saúde vem fiscalizando o setor, suspendendo vendas de novos planos, sem que, no entanto, os consumidores que detêm os planos sejam prejudicados. Então, várias iniciativas estão sendo tomadas, mas esse seminário ele tem aí a necessidade de buscar e conhecer melhor e de identificar até as principais demandas e a origem das dificuldades que vêm sendo relatadas pelos consumidores do Brasil todo. E, na verdade, ele vai até possibilitar, ao final desse seminário, identificar os problemas e os encaminhamentos que serão feitos para as autoridades no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento do mercado de planos de saúde privada. Então, nós queremos agradecer, em nome da Proteste, a presença de todos, e eu passo, então, devolvo a palavra para o deputado Marcos Martins. Também queremos passar a palavra para Regina Parisi, presidente do Instituto Ágora, por gentileza. Bom dia, deputado. Cumprimento o deputado e, através dele, todo o apoio que nós tivemos na casa para realizar esse seminário. Assim como a Marinês, do Proteste, que é uma companheira de anos, que a gente trabalha, inclusive, sobre esse tema, e o Instituto Legislativo Paulista também, nessa parceria, foi uma parceria muito boa, muito positiva, peço para agradecer ao presidente também, Patrícia, e tenho certeza que faremos outros projetos em relação não só à saúde, mas à questão da qualidade de vida. Tema central do Instituto. O nosso Instituto é uma instituição sem finalidade lucrativa, vários membros fundadores são professores universitários, uma grande parte da USP, na Faculdade de Saúde Pública, onde eu milito, trabalho também, e trabalhamos com alguns temas fundamentais, como a questão da saúde pública e saúde privada, bioética, sustentabilidade, porque temos um grupo também que trabalha essa questão da sustentabilidade, entre outros temas. E espero que esse primeiro evento que a gente fazendo aqui em parceria com a Assembleia e com a Proteste, dê frutos também para desenvolvermos outros temas, outras questões aí tão importantes para a sociedade. Particularmente a saúde, vocês sabem que ela é sempre o tema da vez, né? Neste momento, ela continua sendo e está colocada na pauta por várias questões. Essa suspensão da comercialização de planos. Hoje nós temos um fato inédito que devemos aproveitar aqui o debate, que é a venda agora de operadoras para mercado internacional, que sem dúvida a população brasileira precisa discutir isso com bastante cuidado, né? Haja vista as experiências, inclusive, nesse mercado internacional, particularmente em países, e a gente sempre debate, porque ele foi o modelo, que é os Estados Unidos, e está sendo o modelo da crise também para nós nesse momento, né? Penso que, para a agência também, esse debate é um debate bastante importante. Sei que essa questão, ela não está colocada exatamente hoje na pauta, mas ela já é uma consequência aí dos andamentos das questões que ocorrem, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa, a qual eu tenho estudado também, que é o objetivo da minha tese, que eu faço hoje com a Unesco sobre relação público-privada na saúde. Bom, gostaria de agradecer
espero que a gente faça um debate bastante produtivo. E como sou mulher, eu vou pedir uma coisa um pouco orientativa, porque o plenário, esse plenário ele é bastante horizontalizado. Se as pessoas puderem ficar um pouco mais para o centro, seria interessante para a gente fazer o contato visual com vocês e também por conta depois da projeção. Eu retorno a palavra ao presidente, cumprimento, antes de passar, cumprimento meu colega, amigo Emil Razuc, que é presidente do Conselho Regional de Odontologia. Bom dia, Razuc. Minha cara Regina, por falar em sustentabilidade, só a título de informação e pela oportunidade, eu sou autor da lei que proíbe o uso do amianto no estado de São Paulo, que é um produto cancerígeno que mata milhares de pessoas no mundo. 106 mil pessoas por ano no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Estamos já aos 16 anos nessa peleja aí. Parabéns, Quero passar aqui agora para fazer uma saudação a Patrícia Rossetti e cumprimentar o Instituto aí também pela participação, pela iniciativa, e aquilo que a gente puder fazer juntos será um prazer imenso. Já fizemos, né, algumas coisas, vamos fazer mais. Em primeiro lugar, agradeço a todos a presença, cumprimento ao deputado Marcos Martins, muito obrigada pelas palavras, a doutora Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste, a doutora Regina Parisi, presidente do Instituto agora, e dizer que para mim foi, ao mesmo tempo que foi um acaso, é uma honra poder fazer parte desta mesa com pessoas tão ilustres. E conversando com a doutora Regina, antes um pouco do início dos trabalhos, fiquei sabendo um pouco da trajetória dela, da doutora Inês, em luta há décadas, ainda como mulher, né? A dificuldade toda. Foi a primeira presidente de Conselho de Medicina do Brasil, mulher. Né? Então, são pessoas que há décadas vêm trabalhando e discutindo sobre o assunto e trazendo uma grande contribuição para a sociedade brasileira. Quanto ao Instituto, é uma honra poder aqui estar representando o Instituto Legislativo Paulista, que está de portas abertas, deputado, para o que o senhor precisar. Estamos desenvolvendo vários cursos. É a escola do Legislativo. Toda a nossa atribuição e execução de cursos é gratuito para o cidadão, voltado para o cidadão, né, em prol de uma conscientização política, de uma melhoria e qualidade na educação, mas não só para os funcionários da LESP, e sim para o cidadão em geral. Para dizer para o senhor, deputado, nós hoje agora conseguimos fechar 2 pós-graduação, uma com a Unicamp sobre orçamento público e economia, fechamos uma com a Fundação Arcadas, vinculada à USP, sobre assessoria parlamentar, e estamos com vários cursos disponíveis no nosso site. Por favor, se utilizem e venham nos dar alegria de participar. Então, muito obrigada por tudo. Agradeço a todos a presença. Obrigada. Bom, não sei se já chegaram os próximos debatedores aí. Então vamos fazer isso, dar sequência, desfazendo a mesa. Olha, a Bom dia a todos, meu nome é Gisele Rodrigues, eu sou técnica da Proteste. E eu vou trazer alguns dados para o nosso debate, para que a gente possa fazer propostas e discutir soluções para os problemas que ocorrem atualmente no sistema de saúde suplementar. Oi, Poliana.
O primeiro item que a gente vai analisar é o acesso à saúde suplementar. Atualmente, se analisarmos os últimos 12 anos, houve um aumento de 56% no número de beneficiários na saúde suplementar brasileira, considerando somente assistência médica e excluindo os planos odontológicos. Nós saímos de um patamar de 30,7 milhões em dezembro de 2000 e passamos hoje, a março de 2012, a quase 48 milhões de beneficiários. No mesmo período, se analisarmos um decréscimo de 41% no número de operadores médicos hospitalares, saindo de 2.003 operadoras em dezembro de 2000 e passando a 1.178 em março desse ano. Se analisarmos também o registro de novas operadoras e o cancelamento de operadoras no mercado de saúde suplementar, a gente nota que em ambos os casos houve uma redução de 94%. Em dezembro de 2000 haviam 151 planos cancelados e em dezembro de 2011, 9 cancelamentos. Já quanto ao registro de novos produtos, em dezembro de 2000, 235 novas operadoras sendo registradas e em dezembro de 2011, 13 novas operadoras. De 2007 até março desse ano, a gente teve uma redução de 30% no número de operadoras que concentram no mínimo a metade desse mercado. Em setembro de 2007, 46 operadoras concentravam 50,2% desse mercado. Hoje, em março, 32 operadoras concentram quase 51%. Embora o número de operadoras tenha sofrido esse decréscimo de 30%, o percentual acumulado de operadoras se manteve estável, ou seja, em torno de 3% das operadoras existentes concentram hoje 51% do total de beneficiários existentes. Se olharmos a evolução do número de estabelecimentos credenciados para internação, cadastrados para o atendimento de planos privados de assistência à saúde, a gente nota que houve um crescimento de 153%. Saímos de um patamar de 746 estabelecimentos credenciados em dezembro de 2006, passando a mais de 1.800 estabelecimentos em dezembro de 2010. No entanto, se olharmos o número de leitos disponíveis para planos privados, a gente nota que houve uma redução de 4%, considerando o mesmo período em que houve o aumento de estabelecimentos credenciados. Saímos de um patamar de 310 mil leitos, 468 em 2006, para 2010, 298 mil. Se olharmos a saúde financeira desse mercado, a gente percebe que em 4 anos, tanto a despesa quanto a receita, elas cresceram de uma forma similar. A despesa cresceu 65% e a receita 62%. Quanto à sinistralidade, ou seja, quanto do dinheiro que se ganha se gasta para pagar, custear essa operação, ela vem se mantendo estável ao longo dos últimos 4 anos, em torno dos 80%. O segundo ponto que a gente quer tocar é referente à qualidade. No entanto, mensurar a qualidade na saúde é um tema um pouco complexo e subjetivo, porque vai depender exclusivamente do ponto de vista do avaliador. A gente pode ser o consumidor, que está em busca de um plano que tenha uma qualidade, e para ele a qualidade significa o tempo de espera para ele ser atendido, a localização de onde estão esses credenciados, a competência desses médicos que estão atendendo e até mesmo o valor que ele tem pagado por esse plano. Já para o órgão regulador, a qualidade ela pode ser a quantidade de procedimentos efetuados, pode ser a saúde financeira, pode ser a quantidade de reclamação recebida, tudo vai depender do ponto de vista. Já para a operadora, pode ser o market share, o lucro e até mesmo a quantidade de planos vendidos. Hoje, a gente 4 mil em dezembro de 2011. E se a gente considerar o mesmo período de 12 anos, a gente nota que o número de beneficiários cresceu 56%. Ou seja, as reclamações não estão aumentando porque o número de beneficiários está aumentando. As reclamações estão aumentando porque os consumidores estão mais cientes dos seus direitos, estão indo atrás desses direitos. De medicina disponibilizou um canal de 0800 para orientar esses beneficiários de plano de saúde com as suas principais dúvidas. Em 40 dias, a gente registrou
as principais queixas, a gente pode notar que demora no atendimento. Negativa de cobertura e autorização, elas abrangem quase 50% do total de reclamações recebidas pela Proteste e pela EPM nesse canal 0800, o que mostra uma certa coerência. Instrumento que comunica previamente às operadoras as demandas recebidas pela ANS e antes que haja abertura de um procedimento administrativo, a ANIP tenta sanar esse problema. Ela abrange problemas da negativa de cobertura e descumprimento de prazo de agendamentos e consultas. 65% foram resolvidas, finalizadas por reparação voluntária eficaz, ou seja, a própria operadora, de forma eficaz, resolveu a negativa de cobertura para o beneficiário junto com a intervenção da ANS. Apenas 11% realmente eram não procedentes, ou seja, apenas 11% dos beneficiários não tinham realmente. A gente pode notar que existem procedimentos simples, como uma consulta médica, um hemograma completo e até uma consulta odontológica inicial. Diante disso, o que a gente pode concluir? Que o mercado de saúde é um mercado mais sólido, já que algumas operadoras tinham dificuldade para a constituição de garantias financeiras e outras apresentaram intervenções e falências. Mas há também um lado preocupante, já que mais da metade desses beneficiários estão concentrados em apenas 3% das operadoras existentes hoje. Houve a redução no registro de novas operadoras. Será que isso não afeta a concorrência desse mercado? Será que houve uma perda de poder de barganha desse consumidor? Não poderia ter sido resolvido antes de ser instaurado o processo? E aqueles beneficiários que não têm consciência da ANS e da ANIP? Faz o quê? Fica com a negativa? Atendimento desproporcional ao número de beneficiários e, com certeza, uma insatisfação desses clientes. Plano de saúde em pesquisa de satisfação. Documentos e aplicações de penalidades operadoras reincidentes na prática de negativa de cobertura indevida, disponíveis, que tenham mais dados atualizados, para que a gente possa fazer estudos e comparações e propor um debate para a sociedade. Eu quis te chamar a próxima debatedora, gostaria de para participar deste evento. Esse tipo de iniciativa é muito importante para o aprimoramento do setor, não só da fiscalização e da regulação, mas também para a conscientização de toda a sociedade com relação aos direitos, aos deveres, às regras que são impostas. Então, é com grande satisfação que eu estou aqui representando a Agência Nacional de Saúde Suplementar e que a gente possa participar deste trabalho, desta aproximação, desta parceria que é tão importante para toda a sociedade. Este tema, como a Gisele já adiantou, além de ser muito importante para a sociedade, ele merece todo a nossa atenção, porque realmente trata de um bem importantíssimo, que é a vida humana, é a saúde, é a preservação da saúde. E eu vou me permitir fugir um pouco do que me foi proposto, apenas para deixar claro que é importante a gente mudar um pouco esse foco, mudar a visão do cuidado da saúde. A gente precisa, como a Gisele colocou aqui, os desafios e as preocupações, enquanto nós vivermos uma situação da cultura apenas da cura da doença, nós vamos caminhar por um caminho muito mais difícil. Então, é muito importante mudarmos a cultura e nos conscientizarmos que precisamos tratar da promoção da saúde e não da cura da doença. Este é o foco para que possamos caminhar e manter o mercado sustentável e manter o consumidor saudável. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer precisar de procurar médico para curar doenças. Então, é importante que tenhamos esse foco para que o setor possa avançar. Esse é o foco da agência, é o foco da regulação assistencial, na promoção da saúde, na prevenção da doença. E eu vou me permitir passar rapidamente esses dados, porque estão disponíveis a todos, não vou me delongar.
Apenas a título de curiosidade, como era antes da lei, depois da lei, que passamos a ter um mercado mais regrado, fiscalizado e regulado. A finalidade da agência, todos já sabem, também está no nosso portal, né, promover a defesa do interesse público, intermediar esses conflitos de interesses entre os diversos atores. Os números também a Gisele já apresentou em termos de crescimento de beneficiários no setor. Aqui uma divisão desses beneficiários em planos individuais, coletivos por adesão, coletivos empresariais. Nós trouxemos apenas os maiores estados com maior número de beneficiários. E vamos entrar ao que realmente é o nosso foco. É a dispersão de rede e acesso à qualidade. No fim do ano passado, a agência apresentou para toda a sociedade a agenda regulatória, com 9 eixos que entendeu-se serem de extrema importância para a saúde suplementar e para toda a sociedade. Dentre esses 9 eixos, nós temos a garantia do acesso e qualidade assistencial, e neste eixo um subtema foi estabelecido para estudos da ANS, que foi a discussão de criar critérios para a suficiência de rede. Definição do problema. Realmente existe um problema. Ausência de parâmetros e critérios de suficiência de rede que permitam avaliar esta suficiência. Então, sem critérios objetivos, não é possível a agência atestar se determinada rede é suficiente ou não. A ausência também de um padrão de configuração de rede que seja considerado adequado para garantir toda a cobertura obrigatória da lei e do rol. Estruturação das redes assistenciais. Dentro do problema ainda, o que temos também que as operadoras vão beneficiários com um perfil diferenciado de outras operadoras. Então, cabe a esta operadora identificar a melhor estrutura de rede para garantir o acesso ao serviço que ela disponibilizou no mercado. Ela se propôs a ofertar este serviço. Então, o negócio é dela, ela tem que realmente fazer essa estrutura. Cabe ao órgão regulador, nos permite tomar precauções e tomar medidas administrativas, como a recente citada também. Me adiantou bastante, já me ajudou bastante na minha palestra, falou sobre a notificação de investigação preliminar, a agência tomar essas medidas. Então, este monitoramento dos tempos de Antes de convidar o próximo sequência, agora convidamos os representantes do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Keynes Menezes Machado, por gentileza. 15 minutinhos. Alô, bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de cumprimentar o deputado Marcos Martins e os demais membros da mesa. Gostaria de cumprimentar também o público presente e agradecer a Proteste pelo convite para tratar de um tema tão importante como o mercado de plano de saúde. Antes de tratar do tema plano de saúde de forma específica, eu gostaria de registrar que há 4 meses tivemos uma mudança na Lei de Defesa da Concorrência. A Lei 8.884 de 94 deixou de reger o órgão de defesa da concorrência e passamos para a Lei 12.529 de 2011. Essa lei entrou em vigor há cerca de 4 meses. Apesar das mudanças importantes que ocorreram com a mudança da lei, eu vou preferir não tratar elas de forma específica, devido ao curto tempo que nós temos aqui. O que importa é que, com a mudança da lei, o CAD continua atuando em 2 frentes, de acordo com a própria Lei 12.526. Quais são as frentes? Atuação de forma preventiva, ou seja, fusões e aquisições,
e atuação de forma repressiva, condutas anticompetitivas, seja unilateral ou seja coordenada. No caso da análise preventiva, fusões e aquisições, o CAD vai intervir toda vez que não for só possível, mas provável que uma fusão ou aquisição venha prejudicar a concorrência e o consumidor. No caso da análise preventiva, o CAD vai atuar quando tiver uma denúncia referente a alguma conduta feita por algum agente econômico, seja em qualquer mercado, incluindo o mercado de saúde. A gente fala análise repressiva porque primeiro tem que ter a denúncia, tem que se comprovar que aquela conduta ocorreu. Entrando diretamente para o mercado de plano de saúde, quais são as preocupações do CAD em relação a esse mercado? Primeiro eu vou falar sobre os atos de concentração, ou seja, fusões e aquisições. E algumas matérias saíram recentemente e é um assunto que está tomando a mídia de ontem para cá, já foi citado aqui na mesa, em relação à aquisição, em relação ao mercado de plano de saúde. Primeiro, o que as empresas alegam? Já foi apresentado aqui que o mercado de plano de saúde tem mais de 1.000 operadoras no Brasil. E elas alegam que o mercado é pulverizado por causa disso, e que mesmo sendo pulverizado, ele é pulverizado e tem concorrência, tem competitividade. Contudo, o mercado de plano de saúde, a gente não analisa em nível nacional. A análise é local. Por quê? Um exemplo, um consumidor de Campinas não está preocupado se tem 1.000 operadoras de plano de saúde no país. Ele está preocupado quantas operadoras de planos de saúde atuam naquele município e quantas têm rede credenciada. Não adianta ter 1.000 operadoras, 1.100 operadoras de plano de saúde, se naquele município tem 3, 4 operadoras. Vamos analisar caso a caso, determinado município, e se tiver uma elevada concentração naquele município, é feita intervenção. Outro argumento que as operadoras alegam para promover fusões e aquisições são a elevação das margens de solvência da ANS. Colocam sempre a culpa na ANS. Não, porque nós precisamos de escala para poder sobreviver nesse mercado. Com as maiores restrições, o aumento do nível de qualidade da ANS, nós temos que promover fusões e aquisições. Contudo, isso não é argumento para a formação de monopólios ou oligopólios. Nós entendemos que é necessária escala, só que essa escala, primeiro, não precisa ser atingida só no município. Uma operadora tem 30% dos beneficiários de um município, ele pode ganhar escala atendendo outros municípios, adentrando em novos mercados. Nós sabemos que as medidas impostas pela ANS são fundamentais para garantir a qualidade e a segurança desse mercado, e por isso não é argumento para a formação de monopólios. A outra preocupação é em relação à verticalização que tem ocorrido no mercado. O CAD não é contra a verticalização de planos de saúde de hospitais e clínicas. Um plano de saúde pode adquirir um hospital, ou um hospital pode adquirir um plano de saúde. O problema é quando essa aquisição propicia o fechamento de mercado. O que é esse fechamento de mercado? Um plano de saúde que tem poder de mercado, tem a concentração elevada em determinado município, ele já tem um hospital, por exemplo, e compra um único hospital concorrente. É provável o quê? É provável que esse plano de saúde proíba os seus hospitais de atender planos de saúde de concorrentes. Isso provoca o fechamento de mercado, a saída dos planos de saúde concorrentes daquele mercado e diminui as opções para o consumidor. Isso é a conduta ilegal. A mesma coisa o inverso. Um único hospital, por exemplo, de um município, ele adquire um plano de saúde com elevada participação. O que é que pode acontecer, e muitas vezes acontece? Ele simplesmente descredencia todos os planos de saúde concorrentes e passa a atender só aquele plano de saúde que ele adquiriu. Ou não precisa descredenciar, ele simplesmente pode fazer condutas que acabem retirando os planos de saúde concorrentes daquele mercado, por exemplo, levando o preço do procedimento para plano de saúde concorrente, recusando a contratação, fechamento de mercado. Essas preocupações ocorrem mais em pequenos municípios. Por quê? Porque geralmente a gente tem poucas operadoras de plano de saúde, poucos hospitais, poucas clínicas. Aí qualquer concentração que tenha naqueles municípios acaba gerando alguma preocupação. Nas capitais, geralmente, o mercado é mais desconcentrado. Contudo, nos últimos anos, a gente tem visto um aumento da concentração no mercado de plano de saúde nas capitais. A doutora Gisele Rodrigues apresentou aqui os dados. Apesar de a gente ver mais de 1.000 operadoras no país, salvo engano, são um percentual muito pequeno de operadoras, tem mais da metade dos beneficiários. Esse é o dado que importa. E
para a gente o dado que importa é poucas operadoras em cada município possuem a grande quantidade de beneficiários. Ou seja, qualquer concentração entre as grandes operadoras em determinados municípios pode trazer problemas. Em relação a condutas que eu falo são condutas unilaterais ou condutas coordenadas. As condutas coordenadas que nós conhecemos aqui são os cartéis. E as unilaterais quais são? Recusa de contratar, fechamento de mercado, venda casada. Todas essas condutas são passíveis de denúncia. Só que qual é a preocupação fundamental aqui? Nós temos, felizmente, um órgão regulador que é muito eficiente no mercado, que é a ANS, que atua com o plano de saúde. Só que nesse mercado de saúde nós temos vários agentes. Temos plano de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, médicos. Todos esses atores, não dá para analisar eles de forma segmentada. Porque nós temos o plano de saúde que precisa de uma rede credenciada. Nós temos um hospital que dificilmente atende paciente só particular, ele atende principalmente o plano de saúde. Nós temos os médicos. Todos eles a gente tem que analisar de forma conjunta. E quais são as 3 principais, eu diria, práticas que o CAD tem se preocupado mais? Primeiro, práticas de unimilitância. O que é uma prática de unimilitância? É quando, por exemplo, uma cooperativa de médicos, ela proíbe seus médicos de atenderem outros planos de saúde. Isso é uma conduta preocupante, quando essa cooperativa tem a maioria dos médicos do município. Se o plano de saúde, que tem uma rede credenciada, não consegue credenciar os médicos, simplesmente ele não tem aquele insumo para atender o beneficiário dele. O CAD já condenou mais de 64 casos, mais de 60 casos em relação à unimilitância, mas mesmo assim essa prática continua e é objeto de preocupação. O segundo caso é fechamento de mercado, como eu já falei aqui, que é quando o plano de saúde ou um hospital simplesmente fecha aquele mercado, porque ele tem poder de mercado, para ou o hospital ou o plano de saúde ou rede credenciada. Vou dar aqui um exemplo real de uma conduta que está lá no CAD sendo investigada. Um plano de saúde tem cerca de 80% de mercado em município, ele simplesmente teve um crescimento de um plano de saúde rival, e ele mandou uma carta para os prestadores de serviços e para os hospitais para descredenciar esse plano de saúde. O hospital e as clínicas podem falar sim ou não. O problema é o seguinte: o plano de saúde fala, se você não descredenciar, eu vou descredenciar. Como eu tenho 80% dos beneficiários, se eu te descredenciar, você praticamente não vai ter mais acesso a beneficiários. Aí o que acontece? O hospital, os laboratórios, as clínicas acabam descredenciando. Isso é uma conduta ilegal, ela foi denunciada ao CAD e o CAD está analisando. A gente tem que ter provas robustas, porque toda conduta ela acaba indo para o judiciário, apesar de toda conduta que é condenada. Apesar do CAD ser a última instância na esfera administrativa, todo caso ele pode ir para o judiciário, porque a última esfera é sempre o judiciário. E chegar lá, ela tem que estar bem fundamentada e com provas robustas, senão o CAD vai perder. E a terceira prática é a agência de saúde, né? Esse algo a mais, basicamente o quê? Qualidade do serviço, agilidade, atendimento, pronto atendimento. Então a necessidade de ser atendido rapidamente, bem atendido, com qualidade, a solução do seu problema, é isso que motiva o consumidor a buscar um plano de saúde. Aliás, segundo pesquisas que foram divulgadas até pouco tempo atrás, o plano de saúde, me corrijam se eu estiver errado, é um dos itens de consumo mais importantes, sobretudo para a chamada nova classe média. Pede apenas, se não me engano, para o imóvel, para a casa própria. Mais importante que o automóvel. Então, é com base nessa expectativa do cidadão, do consumidor, que nós precisamos refletir como está a saúde suplementar hoje. Essa expectativa está sendo atendida? Ele consegue receber esse atendimento rapidamente, com agilidade, com a qualidade que ele espera? Vamos deixar uma coisa muito clara. O setor de saúde suplementar, os planos de saúde, já foram no PROCON, e no PROCON São Paulo, nos PROCONs de todo o país, já ocuparam as empresas já ocuparam as primeiras posições antes da regulamentação, antes da Lei 9656, antes da regulação desse mercado. A situação era que, nos PROCONs, pelo menos,
as reclamações contra os planos de saúde, as empresas ocupavam sempre as primeiras posições dos rankings. Isso melhorou, vamos dizer, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Porque se, como mostram os dados trazidos aqui pela Proteste, que o acesso entende, se o número de consumidores que usam e que conseguem contratar esse serviço ampliou, aumentou significativamente, é fato que as empresas não se estruturaram adequadamente para atender essa nova demanda que chega. E que chega com uma expectativa grande de receber na saúde suplementar, aqui no privado, o que muitas vezes não conseguiram no público. Deixando também aqui claro uma coisa. Há que se fazer o seguinte destaque. Quando se trata de um tratamento de alta complexidade, a rede pública é, sem dúvida alguma, referência. Muitas vezes, com o plano de saúde, o consumidor, acaba indo para a rede pública, porque lá, nesses casos, a rede pública é uma referência. Mas para o cotidiano, para o dia a dia, para a predição, para outras tantas questões, é lógico que é muito mais cômodo você poder usufruir do serviço de saúde suplementar, porque você espera o quê? Agilidade e qualidade. Mas o consumidor ainda não tem conseguido essa agilidade e essa qualidade. Pois é, não é esse o botão, peraí. Isso. E esses dados, de janeiro a setembro, compilados pela Fundação Procon São Paulo, de janeiro a setembro, comparando janeiro a setembro de 2011 com janeiro a setembro de 2012, nós vamos perceber o seguinte: o número de queixas, de reclamações, de atendimentos, enfim, chamem como quiser, ele se manteve estável. Não está somado aqui, mas é algo em torno de 6.000 a 6.500 demandas nesse período. Né? Não houve uma oscilação forte, ele se manteve estável. Só que quando nós falamos que a expectativa do consumidor é justamente a agilidade, a qualidade, nós percebemos o quê? Que a grande maioria dessas reclamações se concentra no quê? Não cobertura, não cumprimento da oferta, negativa de cobertura. Ou seja, a dificuldade que o cidadão, que o consumidor tem de, após ter contratado aquele plano de saúde, pago religiosamente ali a mensalidade todos os meses, mensalidade, óbvio, todos os meses, não conseguir, muitas vezes, usufruir do serviço na hora que ele precisa. Essa é a principal reclamação dos consumidores. Eu acho que as causas estão sendo colocadas aqui, a gente pode nos debates talvez aprofundar essa questão, mas essa é a demanda que está colocada hoje. Essa é a demanda. Há uma demanda crescente, há mais acesso, as pessoas têm tido uma melhor condição de renda, emprego, têm buscado. Por quê? Porque é de interesse do cidadão ter um plano de saúde, ele considera um item importante do consumo, mas na hora que ele precisa usar, ele muitas vezes não consegue. Aqui eu apresento, esse ranking aqui, é o ranking que nós temos de reclamações de consumidores, né? De demandas que chegam ao PROCON, nesse mesmo período, de 1º de janeiro deste ano a 30 de setembro. Então estão aqui as empresas mais demandadas, as 10 empresas mais demandadas. Tá? E aqui ao lado, vocês podem ver, o índice de solução dessas demandas. Percebam, é um índice alto. É algo em torno de 80%. 80% das demandas são resolvidas. Significa dizer o quê? Daquelas demandas que nós vimos lá atrás, ou seja, da necessidade de marcar um exame, uma consulta, realizar um procedimento, uma internação, que poderia ter sido resolvido no âmbito da relação cliente-empresa. Importante medida agora da ANS de criação das ouvidorias. Espera-se, com isso, que esses números aqui diminuam. Porque não é justo o consumidor ter que recorrer ao PROCON, ao Judiciário, ao Ministério Público, às entidades civis, para fazer jus a um direito que lhe é garantido. Ele tem esse direito, está lá no contrato que ele assinou com o operador.
Ora, não fosse assim, se ele não tivesse esse direito, esse índice aqui não seria tão elevado de solução. O consumidor precisa chegar ao PROCON, porque muitas vezes esse é um estratagema utilizado pelas empresas, de dificultar a liberação de exames, a liberação de consultas, de vencer o consumidor pelo cansaço. E é isso que tem que estar na agenda da... Quero agradecer muito a participação, mas elogiar a Marinês, a Regina, mas deixar claro que o que nós acabamos de escutar sempre traz uma indagação. Por que esses eventos não acontecem mais? O Legislativo está aberto para isso, é a Casa do Povo. O nosso sistema, a minha área constitucional, deputada, o nosso sistema de legislativo é comissional, então a Comissão de Saúde tem uma importância fundamental, tem várias maneiras do cidadão participar. Então, assim, gostaria de deixar que primeiro o legislativo, depois o judiciário, primeiro o legislativo, depois o executivo, porque aqui ainda é a Casa do Povo. E dentro disso, agradecer muito a participação e o que nós pudermos, Regina, o LP está de portas abertas para continuar o seu trabalho junto com a Anísio, para o que você precisar. Tá? Muito obrigada. Agora nós vamos